capítulo 4, ele traz informações muito importantes nesse item 1. Vamos fazer a oração, a prece, para que os bons espíritos nos assessorem na tarde de hoje e que todos possamos, Senhor da vida, ter uma tarde frutífera, que o aprendizado aconteça, Senhor, que possamos guardar no nosso íntimo a essência que está por detrás da palavra. Abençoe-nos a todos, ilumine-nos, Senhor, fique conosco mais uma vez, que assim seja. Hoje nós vamos então fazer este item 1 do capítulo 4, 2 e 3, tá? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 1, então, nós temos uma passagem de Jesus dizendo o seguinte: Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam: Alguns dizem que sois o João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros até alguns dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? O filho de... E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E essa passagem está em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17, e em São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 30. E existe traduções que não mudam o sentido, né, das palavras. Mas tem coisas que a gente precisa prestar atenção. Quando o texto diz Jesus tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, já tem uma coisa muito importante para prestarmos atenção. Jesus tendo vindo para Cesareia de Filipe, Jesus chegando em Cesareia de Filipe. Então essas situações todas, elas são colocadas, os verbos são colocados no gerúndio. E isso quer dizer muita coisa. Na realidade, é uma chamada de atenção para que prestemos muito cuidado quando nós vamos avaliar um texto de Jesus. Trazendo no gerúndio o verbo, quer colocar sempre como o presente. Tendo Jesus, chegando Jesus, tendo vindo ele a Cesareia, para que a gente traga para os dias de hoje a situação. Então já começa assim o texto, nos mostrando que está dizendo muito mais do que aparentemente conseguimos captar, né? Então, chegando Jesus, né? O verbo no gerúndio, ele define um eterno presente, como se estivesse acontecendo agora também. Evidencia a condição do médium, do mestre, né? A condição de mestre, a condição de senhor, organizador e administrador da terra, amigo, médico, todas as funções que podemos imaginar, Jesus demonstra ter. Então, se fôssemos perguntados também, será que a gente conseguiu refletir na extensão daquilo que Jesus representa a nós outros? Então, este Jesus chegando evidencia, né, estas funções todas. Médico, educador, senhor e organizador, administrador da terra, amigo constante, guia e modelo, né, como a doutrina espírita nos traz, guia e modelo da humanidade, né? E ele chega a Cesareia de Filipe, chegando a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade bastante distante de Jerusalém. Ela fica bem no norte, lembra do mapa, né? Deveria ter trazido aqui o mapa da Palestina nos tempos de Jesus. Então, Cesareia de Filipe fica bem acima do Lago Genezaré, né? De Cafarnaum, de Tiberíades, fica bem acima. Digamos assim, uns 100 quilômetros acima
desse lugar, que é uma referência para nós, Cafarnaum, né? E é um lugar bem distante. Então, Cesareia de Filipe leva esse nome para diferenciar de Cesareia Marítima, que fica lá embaixo, lembra? No costadinho do mar? Pois então. E essa é outra Cesareia que Filipe, o tetrarca da Idumeia, ele mandou embelezar este lugar para fazer uma homenagem a Tibério César, para honrar a Tibério César, né? E ele era tetrarca da Itureia e ele então ia conseguir algumas considerações por conta deste trabalho. Então ele embelezou Cesareia e passou a chamar-se Cesareia de Filipe. E aí este lugar era um lugar muito bonito, era um lugar ermo, distante de todas as funções de negociações, funções religiosas, enfim, era um lugar belíssimo para se admirar. Então, neste lugar, eles se reuniam, né, para descanso. E então, era um lugar ideal também para, sem a influência do meio, fazer uma autoanálise, uma meditação, né, uma análise de si mesmo. Porque tirava o poder das atrações do mundo, né, ficava distante de tudo. Então, dava condição à criatura de voltar-se para dentro de si mesmo e expressar os seus reais sentimentos. Olha só, Jesus pegou o seu pessoalzinho, os discípulos, e os levou a este lugar porque queria lhes fazer perguntas muito importantes. Era um momento de avaliação daquelas criaturas, queria compreender em que estado, qual era o estágio em que eles se encontravam, né? Mas acontece que também esta chegada, né, este chegando a Cesareia de Filipe, que nos faz trazer para o presente, nos faz também trazer para o plano pessoal. Jesus está constantemente chegando até nós, né? É a sua bondade, às vezes, que toca o nosso coração por algum fato acontecido, qualquer situação, nos sentimos assim extremamente envolvidos por seu amor. E neste momento, a reflexão surge. E aí é muito importante que saibamos nos retirar para um lugar distante, distante das coisas que nos tiram a atenção do dia a dia, nos recolher para dentro de nós mesmos. E neste recolhimento, fazer a pergunta: quem é o Cristo? O que pensamos do Cristo? O que podemos deduzir do Cristo? Até poderíamos dizer que, enfim, a gente sabe quem é Jesus. A gente conhece Jesus. Nós espíritas estudamos o Evangelho com muito mais clareza por conta das instruções dos espíritos. Só que o que nós não conseguimos ainda compreender é a importância de demonstrarmos isso com a nossa atitude. Enquanto este conhecimento não fizer parte das nossas reações, sim, das nossas reações, nós ainda não sabemos quem é Jesus. Porque dizem os espíritos superiores que no momento em que nós passarmos a agir segundo os ensinamentos, a essência do Evangelho, segundo o amor vivido por Jesus, nós não vamos ter mais nenhum tipo de dificuldade. Nós vamos encarar a vida numa alegria, numa felicidade constante. Nós seremos o amparo, o arrimo de todas as criaturas que sofrem, que têm suas carências, suas dificuldades. E isso dará a nós paz, serenidade. Portanto, é muito importante que a gente aceite que ainda não conhece Jesus, que ainda não sabe quem Ele é, e que passe, a partir de hoje, refletir através dos seus ensinamentos quem é Jesus, quem é o Cristo. Ele interroga os seus discípulos dizendo, quando ele faz esta frase, né, o texto nos traz que ele interroga Jesus, né, os seus discípulos, ele coloca os seus.
E isso também para nós tem importância. É muito importante que saibamos se somos discípulos de Jesus. De que forma nós vamos saber se somos seus discípulos? Se já estamos em condição de interrogar de nós mesmos quem é o Cristo. Nós somos os discípulos do Cristo se nós estivermos tentando diminuir ou modificar as nossas más tendências. Se nós estamos atendendo aos seus chamados, buscando essa melhoria, aí nós estaremos então entre os seus discípulos, né? Se nós estamos agindo com humildade, com prudência em todas as situações, tá? Então, a doutrina espírita, ela nos chama constantemente, né, a atenção para esse fato. Tanto que se diz que espírita é todo aquele que luta por vencer as suas más tendências. Então, até isso, até para perguntar a nós mesmos, somos espíritas? Se dissermos que sim, que nós lutamos por vencer as nossas más tendências, também somos discípulos do Cristo, né? Esta análise, ela proporciona meios de, respeitando o grau de progresso que em cada criatura existe, né, de melhorar o conhecimento na aplicação dos ensinos, porque já que nós, nos considerando discípulos do Cristo, nós temos que conhecer todos os seus ensinamentos. E nessa busca dos ensinamentos do Cristo, nós vamos começar a descobrir aquilo que está por detrás da letra, a essência, né? Que dizem os homens? Quem dizem os homens, né? Esta frase, ela é pequena, mas ela tem muito a ver. Quem, fala Jesus, quem dizem os homens? Quem se relaciona à pessoa, né? Quem ele é na visão da humanidade, né? Na ótica particular de cada um. Se a gente disser quem, nós estamos falando da pessoa. Nós não estamos falando da constituição do corpo de Jesus, da forma como ele nasceu, da sua forma de ensinar. Não, isso é nós temos a atenção ligadas no que é Jesus, no que. O quem é diferente. Se a pergunta fosse o que é Jesus, nós poderíamos pensar na constituição do corpo físico, nós poderíamos pensar na forma como ele tocava a vida, qual era a sua alimentação, todas essas coisas, mas não, nós falamos de quem é Jesus, da pessoa, nós falamos daquilo que é eterno e não daquilo que é transitório, tá? Quem é o eterno, por isso que este quem dizem os homens é muito importante, quem dizem, né? Quem dizem que eu sou? E para alcançar o âmago subjetivo, né, dos discípulos, o que vai dentro da alma de cada um, o mestre indaga deles quanto aos conceitos que sobre ele outros homens emitiam. Porque dependendo do que eles estavam ouvindo de Jesus também lá fora, eles poderiam construir, mais do que ouviam de Jesus, construir dentro deles um conceito, né? Foi uma maneira que o mestre escolheu, elegeu para avaliar os seus discípulos, né? E aí eles respondem, Jesus pergunta, né? Ser o filho do homem. Quem dizem os homens ser o filho do homem, né? E eles se preparam para responder. Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, né? Ou um dos profetas, enfim, fizeram uma quantidade de ilações, de pensamentos. Na realidade era o que o povo dizia, e isso nos traz uma coisa muito importante, a certeza de que naquele tempo, os homens tinham a ideia, a percepção clara da reencarnação. Eles já acreditavam, porque eles falam que Jesus podia ser Elias, Jeremias ou alguns dos profetas, né? Então, é muito importante que a gente compreenda que a reencarnação já existia naquela época, na época de Jesus, já traziam esta concepção. E uma coisa também que precisa ser pensada é quanto à expressão filho do homem, né? Porque ela é bastante comum no Evangelho, para que a gente compreenda. Filho do homem
é a parte da ascendência divina como filho de Deus, né? Como filho do homem, também mostra a sua identificação com os processos de aprendizado dos seres. Veja que interessante, ele não era Deus, ele era criação divina, como todas as criaturas. Acontece que, como filho de Deus, ele estava na condição número 1, era o mais elevado que havia pisado na terra. Ele não estava num processo reencarnacionista como fala Jeremias, Elias, né, ou os outros profetas. Foi a primeira vez que ele pisou com o corpo físico no solo terrestre, né? Então é importante que a gente perceba o que está escrito por trás das palavras. O Filho do Homem, né, representa resultado, consequência. O Filho do Homem é, portanto, o produto da evolução humana, o super-homem, aquele que chega no máximo, né, no grau mais alto possível ao homem. Por isso, criação divina, o Filho unigênito, primogênito, né, de Deus, o primeiro, o super-homem, o homem por excelência, que amadurecendo seus potenciais, penetra, né, nas linhas de assimilação das revelações espirituais. Ele e o Pai eram um, ele tinha todo o conhecimento possível a ele, o Pai deu, né? Então, esta realidade reencarnacionista que até os dias de hoje se discute, porque ainda não se entende, quando a gente fala em evolução, às vezes as pessoas nos perguntam, e sobre a lei de causa e efeito? E sobre o livre-arbítrio? E quando nós mesmos falamos em determinismo, o que isso tudo quer dizer, né? São questões que ainda fizemos hoje, apesar de termos todas as respostas na codificação espírita, apesar de Jesus ter lançado todas essas propostas escondida entre as suas palavras, né? Então, muitos de nós não temos a compreensão, né? Porque não conhecemos as causas, né? Quer dizer, a essência, vamos dizer com palavra mais exata, né? Nós não vamos em busca, muitos de nós lemos e relemos, quase decorando as palavras, mas a reflexão, onde a gente mistura o conhecimento que está recebendo com o conhecimento inato que trazemos, né? Fruto das nossas reencarnações, nós demoramos, né, a compreender. Só quando isso acontece, quando esta verdade brota, fruto dessas reflexões profundas com aquilo que nós sabíamos até então e com esta notícia, esta boa nova que está nos chegando de forma diferenciada através da doutrina dos Espíritos, começamos agora então a ter uma compreensão mais clara, mais profunda, mais nítida. E agora o caminho é trazer este conhecimento para a nossa vida diária, né? Para o entendimento de nós outros. Tenho que acelerar um pouco por causa do horário, tá? Enfim, quando Jesus pergunta sobre o que pensam o povo, Jesus tratava da lógica, né, que estava sendo plantada na cabeça dos seus discípulos. Na verdade, ele foi, é e sempre será a expressão máxima da misericórdia do Pai. Só sabendo em que ponto estavam os seus discípulos, ele poderia continuar lecionando os seus ensinamentos, né? E quando ele diz os discípulos respondem que foi Elias, Jeremias ou um dos profetas, então fica bastante claro, né? Esta informação da reencarnação já existente naquela época e também das possibilidades deles acreditarem ser Jesus um profeta, que profeta naquela época eram as criaturas que traziam as novidades futuras, né? As novidades seguintes. Então, poderia-se entender do Mestre Jesus que ele era um profeta porque ele falava muito do futuro da humanidade, né? De como deveria ser dali por diante. Disse-lhes ele, e vós,
quem dizeis que eu sou? Ele perguntou do povo a opinião. Agora ele quer perguntar diretamente aos seus discípulos para então fechar a avaliação que estava fazendo dos discípulos. E pense bem que tudo isso que aconteceu lá em Cesareia de Filipe, pela simples colocação do verbo no gerúndio, dizendo e tendo, né, e chegando, tendo ele vindo a Cesareia de Filipe, chegando a Cesareia de Filipe, isso quer dizer também que esse questionamento é feito sempre que nós buscamos nos aproximar de Jesus. Quando ele vem conosco a um lugar específico para a nossa reflexão, para a nossa identificação, ele nos avalia. O que achas que eu sou, né? O que dizeis que eu sou? Né? É um questionamento de Jesus. E essa resposta, ela não deve ser respondida de forma aleatória, não. Devemos refletir profundamente. Será que eu já consigo ir em busca da verdade dentro de mim mesma para descobrir o que falta ainda para trabalhar em favor do Cristo? Esta pergunta, né, quem é Jesus, ela ainda nos traz dúvidas por conta dos atavismos que a gente tem de outras religiões, por conta das vivências passadas, dos preconceitos que trazemos ainda, e existe sim dificuldade em responder sinceramente. Ainda não compreendemos uma porção de coisas, né? Porque as conquistas só são efetivas, né, para o nosso espírito depois que tivermos vivido o ensinamento do Cristo. Por isso ainda a dificuldade, né, de darmos a resposta. É preciso trabalharmos a integração das nossas potencialidades, nos capacitando a sentir a grandiosidade dessa individualidade que se faz pequena por nós. Nós achamos que não somos ninguém. Imagina, né? Qual será o valor da minha resposta em dizer quem é o Cristo? Sem nos darmos por conta que Jesus cuida de cada um de nós com muito carinho. Somos especiais para Ele, somos grandes para Ele. Uma criatura que se levanta uma quantidade de outras juntas. São milhares de criaturas que poderão ser influenciadas pelos nossos pensamentos, palavras e principalmente pelos nossos atos, que é o fecho de tudo, né? Os nossos atos. É a comprovação daquilo que nós falamos. Enfim, Simão Pedro, né, respondeu dizendo... Simão Pedro era pescador, um homem muito, muito simples, morava em Cafarnaum com Tiago e João, né? E ele presenciou os fatos mais importantes. Aliás, João, Tiago e Pedro eram os que estavam sempre com Jesus, né? Os fatos mais importantes da atuação do Divino Mestre havia sido presenciado por Pedro, né? E lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quem ainda não leu, precisa ler, nós encontramos todas essas informações. Foi ele que ditou o Evangelho, muitas partes do Evangelho de Marcos foi ditado pelo Pedro, que muita gente fala, de tempos atrás, né, falava que o Evangelho de Marcos eram as recordações do Pedro, né? Então, esta resposta de Pedro nos leva a refletir a resposta que nós daríamos nos dias de hoje. Se nós estamos pensando, refletindo naquilo que nós vamos falar. Porque nós só sabemos quem é o Cristo através da experiência vivida por nós mesmos. Porque a experiência vivida por nós mesmos nos capacita a ter uma intuição mais apurada. E o fato do Pedro ter convivido mais perto de Jesus, ele já trazia a sua intuição mais apurada. Por isso que Jesus diz, não foi a carne e nem o sangue que te deu essa resposta, e sim foi o meu Pai que está nos céus. Porque o Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que é ser o Cristo? É o escolhido, né? O ungido.
foi Jesus, né, que foi escolhido para desempenhar a missão junto aos espíritos terrestres na construção deste mundo, né? E isso é uma coisa maravilhosa. O Pedro teve a condição de se aproximar de todos eles, é o que mais se aproximou então da realidade, porque ele convivia mais próximo do Cristo. De todos eles, era o único ali que tinha condições de realmente saber. Então isso também é feita a pergunta a nós outros. Já estamos próximos do Cristo? Já temos condições de realmente, com o nosso testemunho, vivificar esta resposta? Por quê? Se nós falamos o Filho de Deus vivo, por que nós falaríamos isto? Porque, na realidade, esta expressão é uma ideia nova acerca da divindade, o Filho do Deus vivo. Todos somos filhos de Deus, inclusive Jesus, o Mestre e o Senhor. Agora, Deus é Deus vivo. Por quê? Porque com a chegada do seu Filho, vivendo a sua sabedoria em toda a sua amplitude, é vida em abundância, no seu aspecto prático, na exemplificação, nos postulados ensinados, na lei, que até então não era revelada com atitudes e agora o é. O amor para além do contexto filosófico, um amor mais amplo em toda a sua amplitude, né? O exercício do bem sai do aspecto do sacrifício e vem numa feição assim mais amorosa, né? Se estende de forma grandiosa, né? Gloriosa em todos os espaços. E é isso que nós precisamos pensar, porque às vezes pensamos assim que aproximar do Cristo é sacrificar-se, e não é. Quem ama nunca se sacrifica, nunca. Quem ama vive com intensidade cada minuto, para ser o máximo possível útil àqueles que amam. Isso é alegria, isso é felicidade, isso é amar o Cristo, saber quem Ele realmente é. E a doutrina espírita, ela é extraordinária em nos oferecer elementos, né, para que a gente compreenda essas passagens do Cristo. Aqui fala que Deus vivo é um Deus de entendimento vivificado dentro de nós, nas linhas indeléveis da fé raciocinada e operacional, através do Mestre Jesus, né, que refletiu a luz de Deus grandiosa, integralmente nas sombras do mundo. Tá? Aí Jesus diz a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. E Simão entende que Jesus está lhe falando porque compreendeu que ele havia recebido, né, de Deus, porque Jesus disse: não foi nem a carne nem o sangue que te falou, mas foi o Senhor que está nos céus. E também quando Jesus fala Simão Bar-Jonas, está falando da sua descendência, né? Que isso veio também falando das reencarnações sucessivas de Pedro, que deu a ele essa condição de ter essa intuição, que o desenvolvimento físico nas encarnações sucessivas causou o desenvolvimento espiritual nessas mesmas reencarnações, né? Aí Jesus disse que não foi nem a carne e nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E quando Jesus fala meu Pai que está nos céus, ele fala com todo o amor. Ele fala do Criador, da dimensão do seu entendimento, né? O Criador muito maior do que podemos imaginar. Quem mais sabe, mais consegue deduzir. Deixou claro, por isso que Pedro chegou a esta conclusão, através da intuição. E quando ele fala que está nos céus, ele está falando no bem, no equilíbrio, no estado harmônico, né? Enfim, qualquer conceito que se pense do céu. Mas os céus, né, de cima, território abençoado por Deus, é a meta que todos nós buscamos, penetrando
caminho adentro de nós mesmos, entende? De nós mesmos. Essa é a grande busca, né? Para conhecer Jesus na sua essência. Mas como o texto é muito bom, amamos esse texto e tem muito para falar, poderíamos começar de novo esta passagem e continuar falando, mas enfim, Herodes, o tetrarca, né, que haviam tetrarquias, né, cada Herodes, Filipe, eles administravam essas tetrarquias, né, que foi dividido para a Palestina, a terra, né, daquela época que nós estamos estudando. E ele era um tanto quanto místico, e ele tinha um medo, né, de saber que tinham essas criaturas que profetizavam, que viam o futuro. Então, esse misticismo de Herodes era conduzido pelo medo, e ele pensava, ele havia mandado cortar a cabeça do João Batista. Quem é este homem que anda por aí sabendo de tantas coisas, né, que... se João Batista mandei cortar a cabeça, enfim, este aí ouvi falar tão grandes coisas, e ele tinha vontade de vê-lo, né? Então, essa passagem aqui nos deixa claro que eles podiam sim entender que Jesus era a reencarnação de alguém, e por esta razão, então, a reencarnação se fortalece nas passagens de Jesus, né? Enfim, ele fala que pode ser Elias, né, que apareceu, e outros que um dos antigos profetas, diziam que um dos antigos profetas ressuscitara, né? Então fica mais claro, ressuscitar e reencarnar era o mesmo entendimento, que poderia ser uma pessoa daquelas passadas reencarnada, né? E o item 3 nos fala, seus discípulos o interrogaram dizendo, por que sois os escribas? Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? É outra prova da reencarnação na passagem do número 3. É outra prova que certifica a reencarnação. Elias teria de vir antes do Messias, né? E Jesus responde, é verdade que Elias deve vir antes e restabelecer todas as coisas. Mas Elias já veio e não o conheceram. E fizeram com ele o que quiseram. Olha só que coisa. Ele diz, realmente ele veio, mas ninguém o conheceu. E ainda ele continua dizendo, é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Quer dizer, não o reconheceram e nem não o reconhecerão. E farão com ele o que quiserem, né? E aí então os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Elias havia vindo, então, reencarnado no corpo físico de João Batista e tentou restabelecer todas as coisas. Tanto que João Batista era contra a circuncisão. A circuncisão. Ele passa a usar a forma de batismo com água para evitar a circuncisão, que não era necessário. Ele inclusive disse, eu agora vos batizo com água, mas virá aquele que irá vos batizar com fogo. Por que com fogo? Ele falava de Jesus, porque era a eliminação das impurezas, por isso com fogo. Aquele que viria para nos dar a oportunidade de queimar dentro de nós as iniquidades, através, é claro, da dor, né? Seria necessária a dor para a transformação do homem, e Jesus veio e viveu essa dor, nos mostrou o caminho, por isso, verdade e vida. Nós começamos a compreender os ensinamentos do Cristo através da vivência. Não precisa ser nenhum letrado, não precisa ser nenhum especialista, não, qualquer um de nós, do homem mais simples, do homem mais comum, basta querer, basta tentar fazer o bem, nos esforçarmos no caminho do amor, do servir ao próximo,
trabalhar intensamente para limpar dentro de nós as iniquidades, primeiro reconhecendo onde elas estão, dentro de nós, as trazendo para fora, trabalhando para não ter nenhuma surpresa, fazendo com que o conhecimento mude a nossa história, buscando viver enquanto vamos tentando, fazendo as nossas tentativas de vencer as nossas más tendências, nós vamos recebendo do Cristo o auxílio necessário para enfrentarmos as dificuldades que surgirem. Está Ele ao nosso lado, trabalhando para nos amparar e nos fortalecer, para que tenhamos o mérito das conquistas. Nunca tira a pedra, nunca tira a pedra do nosso caminho. Ele nos auxilia a transpô-la com coragem, com determinação. Temos ainda tempo, é claro, mas quanto tempo nós viemos reencarnando nessa proposta, já tendo esse conhecimento? Quanto tempo? Ele não é de agora. Agora é consequência do que vivemos lá atrás. Em quantas encarnações nós nos comprometemos com o Cristo? Agora, hoje, estamos tendo a oportunidade de sermos por Ele avaliados. Porque eu sei por experiência própria, que Ele nos visita com frequência, através da dor, e nos pergunta quem eu sou. E espera por uma resposta ponderada, por uma resposta que é fruto de discernimento pessoal, de peneira pessoal, onde a sinceridade brota do âmago da alma, como Ele buscava no âmago dos seus discípulos, e é isso que Ele busca em nós, a sinceridade, para que Ele possa desenvolver um trabalho com a nossa aquiescência mais demorado, mais bem elaborado segundo a nossa vontade, que Ele respeita muito. Vem aí, nas próximas quinta e segunda-feira, os nossos irmãos queridos trabalhando com mais clareza a reencarnação, que quase não trabalhamos hoje, porque importava esse item 1 que gostamos muito, trazer alguns detalhes. Rogo a Deus que possa ter dado pelo menos um impulsozinho para um estudo melhor e mais profundo. Que Jesus abençoe e ilumine a todos nós. E agradecemos a Ti, Pai, imensamente, pela oportunidade da doutrina dos Espíritos, única capaz, Senhor, de nos transformar de dentro para fora. Acompanhe, Senhor, o nosso trabalho, nos ofertando sempre oportunidades para que possamos aproveitar ao máximo essa nossa encarnação. Não nos deixe, Senhor, ficar cegos diante da estrada. Que a Tua luminosidade continue cobrindo o nosso corpo, Senhor, ainda tão pequeno e escuro. Abençoe a todos nós e que possamos dignificar sempre o nome de Teus discípulos, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Abençoe-nos, Senhor, e fique conosco.